Bom, meus amigos, estou aqui agora em minha casa recebendo essa pessoa aqui, ó, magnífica, nosso presidente Ronaldo Garcia. Muito obrigado, Ronaldo, pela tua presença aqui. E eu tenho certeza que nessa noite nós vamos aqui poder compartilhar com todos os amigos que estão nos assistindo um pouco mais da tua experiência de vida, o que você viveu quando você decidiu ir para a Suíça, o que aconteceu de você voltar e como foi o início da Boulevard e quais são os seus desafios e suas metas. Então, é com muita honra que eu te recebo aqui. Pode cumprimentar os amigos que estão nos assistindo agora. Boa noite, Joab. Para mim, que é uma honra de estar aqui na sua casa, ser recebido no seio da sua família. E uma honra imensa de poder passar esse momento com você, bater esse papinho com você. Nossa, a honra é minha, presidente. E poder passar para os nossos amigos, para os nossos consultores, para essas pessoas queridas que nos ajudam um pouco da minha vida e da nossa empresa. Perfeito. Então, Ronaldo, conta um pouco para a gente assim, de como tudo começou em sua vida, desde quando você decidiu sair do Brasil. Quando foi? Que época mais ou menos foi que você decidiu ir para a Suíça? Você não tinha nascido ainda. Na verdade, foi em 1990. A ideia Olha aí, eu nasci em 92, então realmente eu não tinha nascido. Cara. Já pensou? A ideia, eu comecei, porque eu tinha passado vestibular na Universidade Federal do Mato Grosso, eu tinha feito 3 anos já de economia, né? Lá. E foi a ideia, começou naquela época de querer sair do Brasil. E a ideia veio no começo de ir para os Estados Unidos, para Boston. E depois a gente acabou mudando para Genebra por razões de praticidade, porque a gente tinha uma amiga nossa que morava lá. E eu me lembro que isso foi no dia 11 de julho de 1990, eu aterrissava em Genebra. Não esqueci da data. Não tem como esquecer, né? Engraçado, né? Eu lembro até hoje. Aterrissei em Genebra, final do dia, mas lá era verão, né? Então ainda tinha bastante sol. E aquela primeira noite a gente foi passar, dormir no albergue da Juventude, que tinha lá, que era barato, um lugar barato que a gente podia comprar na época onde a gente chegou. Foi uma aventura interessante. Eu lembro, tem uma curiosidade nisso, que as pessoas falavam tanto que, toma cuidado com o teu passaporte, se você perder o teu passaporte, senão você vai ficar, sabe, como indigente, que eu botava o passaporte aqui dentro da calça, sabe, para dormir, eu andava com o passaporte escondido, morria de medo de alguém roubar meu passaporte. E ficar como indigente na Suíça. E ficar como indigente lá. Mas depois as coisas foram acontecendo, né? Eu lembro que quando eu cheguei na universidade, tinha uma escada grande, assim, uma universidade onde Calvino, que é o pai da religião protestante, né? Protestante, protestantismo nasceu em Genebra, ele licionava nessa universidade, foi ele que fundou a universidade. E eu estava subindo a escada assim na universidade, eu e um amigo meu que tinha ido comigo daqui, né? E a professora ia descendo, um monte de gente saindo da universidade, sabe? E a professora perguntou para nós em francês: vocês vieram para fazer o curso de francês? A gente, não entendia, né? Aí tinha um cara brasileiro lá no meio, Paulo, que era do Rio Grande do Sul. Ele viu que a gente tinha cara de brasileiro, né? Vocês são brasileiros? Vocês não vão fazer curso de francês? Eu falei, vamos sim. Então pode vir aqui mesmo. Aí a gente foi se tornando e as coisas acabaram dando certo. O que eu gostaria de falar para vocês em relação ao Boulevard Mundo, eu já disse uma vez que essa empresa ela só pode dar certo, porque na verdade nós não medimos esforço nenhum para contratar os melhores profissionais do mercado para fazer uma empresa realmente muito grande. É isso aí! Uhul! A empresa que eu quero construir, que eu tenho na minha cabeça, é realmente um negócio onde todo mundo seja feliz. O negócio é o seguinte, se você gasta demais, você nunca vai ter nada para economizar. E a pessoa que vive no limite do que ela gasta, a gente não deve gastar mais do que a gente ganha, né? Isso é fato. E eu tenho uma história lá na Suíça que é verdade, de uma mulher que
que fez uma música, que fez o maior sucesso, é uma francesa, sabe? É um sucesso imenso, um grande sucesso. E essa mulher, eu vi a entrevista delas alguns anos depois, ela era mendiga, dormia na rua. E a televisão foi lá, pegou ela, né, levou lá no palco para entrevistar e perguntou para ela o que tinha acontecido, sabe? E ela falou que ela nunca imaginava na cabeça dela que aquilo pudesse parar. Porque ela falava, eu gastava um montão de dinheiro e no outro dia eu tinha mais um montão de dinheiro na minha conta. Porque vendia, os discos vendiam muito, na época era o disco que vendia, né? E essa é a tendência que todo ser humano tem, né? De achar que quando você está ganhando dinheiro, aquilo nunca vai acabar. Eu acho que se você tiver consciência que mesmo o Ike Batista perdeu tudo que tinha, acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E se a gente tiver essa consciência, já ajuda bastante, né? Ajuda. Essa mentalidade na Suíça não existe, né? Não, porque na Suíça a gente aprende a ser discreto. Na Suíça você não pode ostentar, né? Então o cara que ostenta, ele é mal visto. Tanto é mal visto que a gente fala dos russos, sabe? Que os russos são os novos ricos, né? Aí os russos lá na Suíça, a gente chama ele de novo rico. Então se você quer, assim, diminuir alguém, chama ele de novo rico. Sabe? Que é aquele cara que está ostentando, que está fazendo umas coisas. É diferente do marketing, é diferente do que a gente vê aqui, né? E eu praticamente aprendi muito dessa cultura de não ostentar, né? Você vive de acordo com o que você tem, sem precisar, sei lá, sem endividar. Eu acho que se você tem uma boa renda, você vai ter uma boa casa, vai ter um bom carro, mas você não precisa se endividar para ter. Sim. É tudo uma questão de parâmetro, né? A questão é você não precisa andar também no Fusquinha, mas, sei lá, não vai andar na última Mercedes do ano se você não tem condições. 80% do meu patrimônio é dinheiro, o resto é bens. Porque o dia que você precisa vender uma casa, você não acha quem compra. Então, eu sempre tenho dinheiro. Nunca deixo baixada de um certo patamar, porque para mim é importante ter essa liberdade de saber que se amanhã eu tiver uma dificuldade, eu tenho dinheiro. A prova que até hoje a gente suportou algumas tempestades, isso aí tem preocupação maior, né? Porque as reservas é importante você ter nesse momento. Essa daí a gente precisa aprender muito, hein? Mas vamos lá, presidente, conta um pouco mais da tua história. Ou seja, quando foi que tu, assim, você saiu do Brasil para ir para a Suíça? Tinha uma expectativa, além de estudar e voltar para o Brasil para trabalhar aqui? Como é que era? Na época, a ideia não era ficar na Suíça, né? A ideia era ir... E normalmente é isso, a pessoa quer estudar e voltar para o Brasil, não é isso? A base é sempre assim, né? A gente sai para ir para estudar e a ideia é que se você voltasse para o Brasil na época, ainda hoje, né? O cara que vai estudar no exterior e que volta para o Brasil, ele tem uma praça, um lugar privilegiado no mercado. Fez faculdade fora, aquela coisa toda, né? Ajuda muito, fala línguas, né? Sim. Então isso ajuda muito, né? E o nível é bem diferente mesmo, sabe? E acabei ficando porque as coisas foram acontecendo, né? Quando eu cheguei para a universidade, eu tinha 3 meses para aprender francês, sabe? Que tinha que fazer um exame de francês para você entrar na universidade, senão você não entra. Sim. O cara precisa saber que você está entendendo o que está falando, Sim. né? E eu conheci, nesse curso de francês, eu conheci a minha mulher, que ela era da parte alemã, suíça alemã. E ela também tinha vindo para estudar na universidade em Genebra. E ela também estava aprendendo francês. E foi assim que eu conheci a pessoa que seria a mãe dos meus filhos. E as coisas vão acontecendo, né? Vai ficando. Quando você acorda, passou 25 anos, né? Mas, sinceramente, eu nunca tive dificuldade em viver na Suíça. E eu lembro que quando eu fui, na época era fita cassete, sabe? Então eu tinha gravado um monte de programa de rádio, né, lá de Cuiabá, que eu morava em Cuiabá, tinha gravado um monte de programa de rádio, assim, sabe? Gravei aquelas músicas sertanejas, aqueles programas sertanejos e levei. Aí às vezes quando eu ficava com muita saudade, tinha aquele Walkman, aqueles antigos, né? Botava minha fita cassete e escutava o programa de rádio lá de Cuiabá que eu tinha gravado. Eu devo ter escutado algumas dezenas de vezes, no começo. Mas aí como eu morava na universidade, você se entrosa muito rápido. Você né? morava na universidade? Uma cidade universitária. Sim, tinha uma cidade universitária que, por curiosidade, foi financiada por um boliviano.
Simão Patinho, ele que financiou a Universidade de Genebra. A cidade, uma parte da cidade universitária, tinha até um monumento de estanho lá, era um dos maiores. O Simão Patinho, na época, uma curiosidade a mais, ele era tão rico que ele representava 93% do PIB da Bolívia, ele sozinho. Já Caraca, pensou? mano, A fortuna muito do cara. forte. É. Então eu morava na cidade universitária, e aí você sabe como é que é, era jovem, a gente saía, ia fazer festa, ela era grande, né? Nós éramos, sei lá, uns 1.000 estudantes na cidade universitária, num prédio de 11 andares, e tinha cafeteria, né? O refeitório onde a gente jantava, almoçava, tinha um ambiente muito bom e um ambiente muito seguro, né? Porque não tem roubo, não tem briga, não tinha assassinato, então você vivia num mundo muito, para nós era paraíso na Terra, né? Era paraíso mesmo. É engraçado que a gente sente saudade quando a gente está em dificuldade, né? Quando você está feliz, você nunca sente saudade. Quando você sente saudade, tem alguma dificuldade, né? O mês ficava comprido demais, sabe? Aí você começa a ficar com saudade. Mas não teve esse problema, não. E por que você decidiu voltar para o Brasil? O Brasil, o que acontece quando você mora muito tempo fora, como era o meu caso, né? A gente começa a idealizar o país da gente, né? Então, eu estava acostumado com uma Suíça que funciona com tudo que para mim era super normal na Suíça, que devia ser assim no mundo inteiro. E não tinha por que não ser assim no Brasil também, sabe? E o Brasil, na época, faz uns 3, 4 anos atrás, porque eu não decidi de vir para o Brasil mês passado, e falei, não, vamos embora para o Brasil, não. Isso foi um troço que foi trabalhado, né? O Brasil estava na moda, sabe? Estava crescendo bastante, o Brasil ia organizar a Copa do Mundo, o Brasil ia organizar as Olimpíadas, era realmente o país do momento, né? Todo mundo falava muito do Brasil. E como eu já tinha a fazenda aqui, tinha 2 apartamentos. Outra coisa também que me trouxe foi que meus pais estão ficando velhos, sabe? Aí eu falei, poxa, eu passei 25 anos longe da minha família, eu acho que eu vou me aproximar um pouco deles para aproveitar talvez os 10 anos que eles ainda têm de vida lúcida, né? Porque já meu pai está com quase 80 anos, depois as coisas começam a ficar mais difíceis. E isso foi somando. Entendi. Aí eu tive a oportunidade de vender essa minha empresa, que eu nem queria vender, sabe? Aí o que aconteceu? Como tive uma oportunidade muito grande mesmo de vender, na época eu lembro que eu estava num jantar, aí chegou um cara e falou, por que você não, conversando assim, né, de valores de empresa. Aí ele falou, você já estimou o valor da tua empresa? Eu falei, minha empresa é invendável. Ele falou, não, você quer que eu faça um estudo? Eu falei, faz um estudo. Aí eu paguei para ele $10.000 para fazer um estudo, ele veio, fez o estudo, e o preço que ele falou para mim foi um preço, sabe, do estilo, como se alguém te oferecesse 2 milhões pela tua Porsche amanhã. Aí eu falei, eu vendo por esse preço, se achar alguém, estou vendendo, né? E não é que ele achou. Rapaz. Ele achou alguém. Aí eu vendi vendi 80% da empresa, eu tenho 20%. Então você ainda continua com a empresa, né? Tem participação na empresa. Tem 2 empresas na Suíça ainda. Sim. 2 empresas. Que eu tenho 20% de cada uma. Uma empresa especializada na área medical, que dá assistência medical, né? Muito para as pessoas idosas em casas, e a agência de emprego, né? Que é uma grande agência lá. Em Genebra, acho que provavelmente nós somos as 3 maiores de Genebra. Tá? Uma empresa muito boa, que cresceu bastante. O que você fazia mesmo, Ronaldo, nessa empresa? Mas a agência de emprego é uma coisa... Aqui no Brasil tem, né? Fala terceirizada, mão de obra terceirizada, né? Então nós tínhamos 3 especialidades nossas. Uma era a relojaria, temos até hoje, que a empresa existe, mais de 130 pessoas, 150 pessoas que trabalham na Rolex, por exemplo. O hospital cantonal, que é o hospital universitário de Genebra, nós devemos ter mais 100 pessoas, que é enfermeira, tem anestesista, tem essas pessoas que ajudam, né, sem ser enfermeira, mas que está lá para limpar as pessoas, para lavar, são os para assistentes. Temos também uma outra especialidade nossa, é a construção civil. A gente tem muita gente que trabalha na construção civil, em construção de estradas, né? Porque na Suíça eles renovam as estradas, sabe? Não deixa criar buraco para renovar, né? Então eles vão renovar. Por exemplo, o aeroporto de Genebra, ele tem, acho que 110 placas de aço, de concreto, e a cada 2 noites eles trocam uma. Sabe? Porque o aeroporto fecha meia-noite, eles têm de meia-noite até 5 da manhã para trocar uma placa.
O que faz que no final de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, o aeroporto dá renovada, a pista está trocada o tempo inteiro. E a estrada, por exemplo, de Genebra a Lausanne, que é mais ou menos 80 quilômetros, também, cada verão, no verão, né, porque no inverno não dá para trabalhar, mas no verão, todo verão eles trocam um pedaço da estrada. Então a estrada está sempre nova, nunca tem problema nenhum. Seria bom se o Brasil fosse assim também. Isso tudo você não imagina que não possa existir. Desculpe te cortar, falar da prestadora de serviço. Você falou que tem 3 especialidades: área médica, relojaria e construção civil. Então você é quem agencia, ou seja, presta a mão de obra, sei lá, horas de trabalho essas empresas. Como é que funciona? Funcionava assim. Por exemplo, a mão de obra enfermeiro especializado na Europa tem poucos. Sim. Aí, como a Suíça tem um salário mais alto, a gente ia, por exemplo, na França e fazia o meu marketing multinível na França. Aí tinha um evento na França, em Paris, por exemplo, um encontro de enfermeiros, a gente ia lá, montava a nossa barraquinha, ia lá cadastrar as pessoas para levar para trabalhar na Suíça. Aí essa pessoa era empregada da minha empresa. Eu pagava um salário para ela, uma enfermeira ganha mais ou menos uns 40 francos por hora, né? Eu pagava 40 francos para ela, mas eu faturava 70 para o hospital. Desses 40 tinha os encargos sociais dela, né? Eu faturava para o hospital as horas que ela realmente trabalhava. Por que a maioria, tem muita gente que usa essa estratégia na Suíça? Porque para eles é uma espécie de reserva. A própria Rolex teve um tempo, em 2008, 2009, quando teve a crise da falência da Lehman Brothers nos Estados Unidos, aí fica muito ruim para essas empresas grandes falar, a Rolex está demitindo 200 pessoas, para a imagem não é boa. Sim. Mas como são temporários, é um fuzil, eles param os contratos, aí ninguém vê nada, ninguém escuta nada, e quando a atividade baixa, eles reduzem, quando a atividade aumenta, eles aumentam o número de temporário. Ou seja, Ronaldo, se a gente fosse trazer isso para o Brasil, eu acredito, pelo menos na minha visão, que nessa área é limitada, eu acredito que o Brasil ainda vai adotar essa nova economia. Tem, aqui no Brasil já tem. Aqui no Brasil tem empresas que fazem. É justamente esse ponto que você falou, fica feio, fica ruim para uma empresa, inclusive, até mesmo falando de cargos tributários, ou seja, de impostos que a pessoa paga quando manda alguém embora. Então, assim, de certa forma, eles não contratam pessoas, não. Eles contratam empresas que prestam serviços, é isso? É exatamente isso. Aqui no Brasil tem até uma lei no Congresso agora para tentar facilitar mais, porque já existe no Brasil isso, sabe? Mas hoje, se eu quiser contratar um temporário, sim, eu tenho que justificar porque que eu estou contratando um temporário. Ou é porque minha atividade aumentou muito, ou é porque tem alguém grávido, ou alguma coisa. Sim. A grande diferença, as próprias montadoras eu acho que tem temporários, mas o Brasil é complicado para isso. O Brasil é complicado para tudo, sabe? Devia facilitar. Aí as pessoas vão falar, mas aí eu vou mandar a gente embora, vai contratar. Mas hoje, por exemplo, o empresário só não contrata mais pessoas porque é difícil de mandar embora. Sim, com certeza. Então não vai contratar. Outra coisa importante que tinha na relação, que a maioria dos empresas americanas usam muito trabalho temporário, a Suíça usa muito. Por quê? Porque a relação que eu tenho não é de empregado e empregador. Sim. É um contrato. Entendeu? Você é um temporário, você chegou aqui, você não é meu empregado. Então é uma relação diferente. Porque quando você tem uma relação empregado-empregador e que você precisa tomar uma decisão de licenciar, é muito mais difícil emocionalmente fazer que se for um temporário. É verdade. Então é uma das soluções que a maioria das empresas adotam também para evitar esse tipo de transtorno depois, sabe? Mas eu acho que se liberasse, tem que ser um troço mais livre, mas o governo brasileiro precisa aprender a deixar a economia cuidar dela mesma e parar o governo querer cuidar da economia. O dia que ele deixar a economia cuidar dela mesma, como aconteceu com países como Estados Unidos, com países que deram certo, né, Austrália, Nova Zelândia, todos os países que têm a nossa idade, sim, e que são muito mais ricos, muito mais desenvolvidos, que têm mais liberdade empresarial. Mas o Brasil, muito complicado. É muito complicado. Difícil. O que eu acho interessante, Ronaldo, é que assim, pegando a sua experiência, a sua expertise lá de fora, que isso com certeza fez você chegar até aqui, hoje eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte de uma empresa que tem uma gestão muito bem qualificada, sabe? Essa visão, a gente sempre fala isso, a pessoa que está de fora, ela enxerga um problema de forma diferente. Você não estava aqui no Brasil vivenciando tudo isso. Então, quando você voltou para o Brasil e decidiu iniciar a operação da Boulevard Monde, conta um pouco como foi, como é que surgiu essa ideia de você iniciar a operação da Boulevard.
Na verdade foi um encontro, né, que eu tive com o Martinelli, e realmente eu acho que foi um encontro privilegiado, porque o Martinelli tem uma visão do marketing, uma experiência de marketing que é muito rica, né, sabe? E raramente as pessoas do marketing têm senso de gestão e de organização, né? Sim. E eu não tenho muita noção de marketing, mas eu tinha todo esse aprendizado em gestão, né? Eu insisto sempre em falar que eu estou construindo uma empresa de excelência internacional e eu brigo todo dia com as pessoas para construir, sabe? O que eu fiz, por exemplo, toda a minha gestão, eu fui buscar pessoas no mercado, especialistas, né? E é até interessante porque, por exemplo, o financeiro, ele era da Pricewaterhouse, que é uma grande empresa de consultoria, a Joyce passou pela Perdigão, trabalhou na Ambev. Então eu só pego gente de nível elevado. Agora mesmo acabei de contratar mais uma pessoa que tem MBA, doutorado. Não que eu seja um elitista, mas como é muito difícil para mim ter uma base do valor do profissional que eu estou tendo aqui no Brasil hoje, eu prefiro, sabe, botar um certo funil na entrada para ver se eu consigo um bom resultado no meio. Aí tem gente que às vezes fala assim para mim, Ronaldo, o cara não tem experiência em multinível. Mas a maioria das empresas que trabalharam com profissionais que tinham experiência em multinível, muitas não deram certo. Eu acredito que você é excelente no que você faz. E não é porque você é excelente no que você faz no multinível que você tem que administrar a finança de uma empresa. Com certeza, é uma área totalmente diferente. Completamente diferente. E sabe, finança é finança. É 2 mais 2. O cara que é financeiro numa empresa de multinível, ele pode ser financeiro na Coca-Cola, pode ser financeiro numa empresa de futebol. Finanças você não tem, sabe? Logística é um cara que tem que ter experiência como faz para administrar um produto e fazer ele chegar do ponto A ao ponto B de maneira mais rápida. Também é um profissional que você pode usar, que ele venha da Ambev, ou que ele venha da NASA, é um profissional logístico. Então, o que nós estamos construindo? Uma gestão muito profissional, mas setorizada mesmo e profissional. Eu estou terminando agora a contratação que a gente está procurando de um controlador de gestão, que é um cargo muito pouco utilizado no Brasil, né? Eu mesmo fui controlador de gestão quando trabalhei na L'Oréal. E o que faz o controlador de gestão? Ele faz controlar cada setor da empresa se ele está funcionando direito. Ou seja, você trabalhou quanto tempo lá na L'Oréal? 7 anos. Né? 7 anos na L'Oréal. Para mim foi um bom aprendizado, sabe? Porque, na verdade, éramos uma equipe muito boa mesmo. Um time muito bom. A L'Oréal, até onde eu sei, Ronaldo, é a maior empresa no ramo de cosméticos, não é verdade? É a número 1, né? A L'Oréal está brigando com a Procter & Gamble, né? Sim. Com a PG, sabe? Eles são sempre ali em cima, né? Mas eu acredito que a L'Oréal seja, assim, a maior hoje, né? E na época, quando eu trabalhei na L'Oréal, a L'Oréal Suíça era da Nestlé. E aí a Nestlé passou o comando da L'Oréal para Paris, né? E foi aí que surgiram as oportunidades para mim entrar e fazer parte do corporativo da L'Oréal, porque até então eu trabalhava no setor de informática. Aí saí da informática e fui para logística, sabe? E fiquei um tempão na logística. Foi muito interessante, porque eu também, como eu era da logística da L'Oréal, eu fazia parte da Associação Suíça de Logística, que era um grupo a nível nacional, e que a gente se encontrava e fazia, cada um trazia dificuldade. Eu lembro que eu visitei fábrica de cigarro, a Philip Morris, eu tive oportunidade de visitar uma fábrica que vendia roupa, tudo 100% automatizado. Você sabe que você comprar uma camisa amarela tamanho P com 6 botões, você recebe a camisa amarela tamanho P com 6 botões. Era uma coisa de um outro planeta. Sabe? É uma coisa, é um sonho, inclusive, para aqui para o Brasil. Né? É um sonho. É esse nível de excelência que eu busco, sabe? Quando a Boulevard iniciou, o que você imaginava, sabe? Você que nunca teve contato com marketing multinível. Como a gente teve um crescimento, que na verdade era uma empresa que praticamente não faturava nada e que em 3 meses nós estávamos faturando 10 milhões de reais, então você pode pegar qualquer padaria hoje do canto aí que fatura, sei lá, 200 mil por mês, e se ela passar a faturar 100 milhões, 10 milhões de reais, você imagina a estrutura dessa padaria. Ela tinha um caixa, provavelmente 2 pessoas no balcão, provavelmente 3 pessoas para dar uma ajudinha. Aí você multiplica o volume de trabalho dela por 100, foi o que aconteceu com a gente, né? E nós fomos atropelados por isso, né? Fomos atropelados, mas ao mesmo tempo que as coisas estavam dando super certo, sabe? E hoje nós estamos com uma estrutura muito melhor, muito mais madura. E ainda não chega perto do que aonde nós vamos chegar, né? Estamos
Estamos longe, mas sinceramente nós melhoramos cada dia, né? Sim. É isso que me deixa sereno, tranquilo e confiante, porque a gente vê a melhoria, sabe? As pessoas sentem que está melhorando. Então é isso que a gente precisa passar para as pessoas, que está melhorando. E todo mundo sente isso, né? Por exemplo, a pessoa recebe o pacote dela hoje, recebe certo. Tem melhorado e vai continuar. Eu acredito que nada é tão bom que não possa melhorar, né? Como fala o nosso VP. E a gente, mesmo quando a gente estiver perfeito, a gente ainda vai precisar melhorar. Mas hoje nós somos a segunda empresa brasileira de multinível, né? Empresa brasileira, sabe? Sim. E se a gente chegou aqui é porque as coisas estão dando certo, né? Com certeza. Olha, você decidiu abrir uma empresa de ajudar pessoas a mudar de vida, como inclusive tem mudado muito a minha vida. Eu te pergunto, qual é a sua visão assim a nível nacional? O que ainda a gente tem para fazer nesse Brasil? Eu acho o seguinte, ó, a nossa visão de empresa realmente é da gente conseguir realizar, ter 2 milhões de associados até 2020. E sinceramente nós vamos conseguir, porque não é um volume exagerado ter os 2 milhões até 2020. O grande prazer que eu tenho de fazer a Boulevard é que realmente a gente está mudando muita gente, sabe? Estamos ajudando, né? Eu tenho visto pessoas nos eventos, gente simples, sabe? Aquela pessoa que às vezes não tinha dinheiro para comprar um litro de leite, né? Sim. E que hoje está conseguindo levantar a cabeça e ir para frente. Eu fico feliz às vezes quando eu vou na casa das pessoas, hoje mesmo de vir aqui na sua casa, e de saber que eu sou um vetor do teu sucesso. Eu não sou o teu sucesso, eu sou um vetor dele. E esse vetor, quando eu falo eu, é a empresa, né? Todas as pessoas que estão atrás comigo, é isso que é o prazeroso nisso tudo. Aí às vezes o pessoal fala, Ronaldo, onde que você encontra energia para... Por que você não desistiu quando a gente teve as dificuldades que tivemos? Não tem por que desistir. Eu não tenho por que trair essas pessoas. Dificuldade sempre teve, sempre vai ter, e a gente vai viver uma vida de dificuldade. A vida é assim. Mas sinceramente, o que é gratificante para mim nisso, realmente você sabe disso, né, Jabe? Eu não sou um cara que... Eu não preciso ficar rico. Eu não busco ficar rico. Mas sinceramente, se eu puder dividir a riqueza que a Boulevard gera hoje com as pessoas, para ver as pessoas mudarem de vida, eu faço isso com o maior prazer do mundo, sabe? Isso me enche de alegria e de felicidade de fazer mesmo, sabe? Que bom, Ronaldo. Fico feliz de ouvir essas palavras, porque de fato a Boulevard já é uma empresa que vem mudando a vida das pessoas. É um vetor, né? A Boulevard vai ser um mecanismo de mudança, mas a Boulevard só vai estar certo com o mecanismo se eu acertar a gestão dela. Só assim. Porque o que vai trazer credibilidade e crença para as pessoas? É o fato de ter uma coisa que funciona. Sabe? Por que as pessoas acham que a qualidade suíça é boa, é reconhecida no mundo inteiro? Eu costumo dizer, tem alguns produtos que não têm concorrência, relógio suíço e perfume francês. Sim. Porque é a qualidade, você sabe que ali você vai ter uma qualidade. E o dia que a pessoa poder contar com a nossa logística, contar com a empresa que funciona atrás dela, cara, vai ser um paraíso mesmo para todo mundo, sabe? Vai ser um sucesso. Então, Ronaldo, falando sobre missão, o que você enxerga? Qual é a missão da Boulevard hoje? A missão da Boulevard hoje, como eu acho que qualquer empresa de multinível que veio para ficar mesmo, é dar ferramentas para as pessoas poderem mudar de vida. Nós não podemos mudar a vida das pessoas, sabe? Aquela história do... a gente não vai dar peixe para elas, vamos ensinar elas a pescar, entendeu? Então nós temos uma missão hoje que é de formação, de ensinar as pessoas como fazer, como desenvolver o multinível e de ensinar as pessoas também como comunicar com todos aqueles que não sabem o que é multinível. A nossa missão é realmente fazer as pessoas desenvolver uma nova profissão. Que a maioria das pessoas hoje que estão no multinível é por acaso, né? Tem muita gente que não enxergou isso aqui ainda como um plano A, é isso? Muita. O grande problema das pessoas que querem fazer multinível, o multinível é muito mal visto ainda no Brasil, sabe?
seja por causa das pirâmides, um histórico nefasto que teve, mas quando a pessoa fala assim, você faz o que na vida? Eu faço multinível. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Quem já escutou falar, pensa na hora, esse cara está fazendo pirâmide. Aí se você explicar para o cara, multinível, tal, faz uma reunião, traga a sua família, eu trazer meu amigo para fazer isso aqui, vou trazer não. Então nós precisamos realmente criar uma parte de empreendedorismo nas pessoas para mudar essa ideia de que o multinível é a pirâmide, que o multinível é fácil, e de realmente mostrar para eles que é um vetor de mudança de vida deles, que pode realmente... A vantagem do multinível é que você pode ter o cara que varre a rua de manhã como um advogado, como é o caso. Nós temos advogado fazendo multinível, nós temos médico que está fazendo multinível. Empresários fazendo multinível. E a dona Maria, a dona Joana, uma pessoa que às vezes nunca fez estudo, que não sabe nem escrever, e pode fazer multinível e ganhar a vida dela. O que é muito mais justo. Muito mais justo. Perfeito. Então essa é a nossa maior missão, levar a ferramenta para as pessoas, para que elas também possam mudar de vida. Não é a maior, é a missão. É a nossa única missão. Perfeito, perfeito. E cabe a nós, juntamente com vocês, que fazem o marketing, que têm experiência, de realmente definir qual é a melhor ferramenta. Porque dar um machado cego para alguém também não é inteligente. Nós precisamos dar um machado bem afiadinho para a pessoa poder... Se não se der um machado cego, ele vai gastar toda a energia dele batendo na madeira e não vai dar certo. Nós precisamos encontrar um meio de realmente comunicar as pessoas como é que eles devem fazer para utilizar um machado de maneira ótima, né, e eficaz. Você estava me perguntando de presença feminina, né, João? A nossa empresa precisa ter uma presença feminina mais forte. Nós não temos muitas mulheres no nosso negócio. E é curioso porque às vezes quando a gente vai nas Open, nos nossos próprios eventos, tem um monte de mulher, mas que participa do negócio mesmo tem muito pouco, sabe? E a mulher, ela é peça fundamental para o crescimento da nossa empresa. Tem mulheres que conhecem o seu limite, Jota. As mulheres inteligentes sabem que não tem limite. Ronaldo, fala um pouco mais pra gente sobre novidades. O que você tem preparado aí para nós da Boulevard Monte? Eu acredito que uma das grandes novidades que a gente vai lançar agora são produtos mais acessíveis para as pessoas, sabe, João? Nós, na verdade, temos que manter o nosso nível de glamour nos nossos produtos, e nós estamos vindo aí com os produtos muito, muito, muito bonito mesmo, muito glamouroso e com um preço bem mais acessível para as pessoas. Então, Ronaldo, o que você poderia dizer para um convidado ou um consultor que acabou de entrar no nosso negócio e está nos assistindo agora? Eu estive no Rio de Janeiro essa semana. E no Rio de Janeiro eu vi uma Olimpíada super bem organizada, super bem estruturada. Para mim, eu saí dali com uma impressão que as coisas estão funcionando muito bem mesmo. Tem um espírito muito bom lá, principalmente em Copacabana. E quando eu leio jornais lá na Suíça ou jornais na França, que eu leio regularmente, né? Eu só vejo crítica, sabe? Que pedrejaram um ônibus, que roubaram uma câmara. Se eu tivesse que dizer algo para alguém que está começando hoje, é focar no sucesso, não no problema. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de se autodestruir focando no problema. Se você focar no sucesso, você vai ter sucesso. Mas se você focar no problema, mesmo se ele for um problema pequenininho, você vai fracassar. Ele vai se expandir, o problema vai se expandir. O tempo. Uma empresa que, acima de tudo, em 12 meses distribuiu 42 milhões de bônus. O objetivo nosso está no tamanho do nosso sonho.
Só os grandes superam as dificuldades. Ninguém podia imaginar o sucesso que nós teríamos nesse primeiro ano de vida. Esse sucesso foi vocês que construíram. Mas nós estamos ainda muito longe da empresa que eu idealizo, da empresa que eu vim para construir. O objetivo de vocês é vocês que fixam. O objetivo do Joab foi ele que fixou. Nós não precisamos de outras pessoas para ditar as regras para a gente. O objetivo nosso está no tamanho do nosso sonho. A Boulevard veio para ser a maior fábrica de milionários do Brasil.